Olá, está no ar mais uma edição do CNJ Especial Coronavírus. Hoje vamos falar de soluções extrajudiciais de conflitos, especialmente a mediação e a conciliação. Para isso, eu vou conversar por Skype com o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, e com Henrique Ávila, conselheiro do CNJ. Muito obrigada aos dois aqui pela participação no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, o ministro e o conselheiro participam de uma iniciativa importantíssima, que é a edição de um curso de ensino à distância para a formação de mediadores e conciliadores. E antes da gente começar aqui nosso bate-papo, a gente vai ver um vídeo feito pelo CNJ que mostra a importância das soluções extrajudiciais. Desentendimentos entre vizinhos, familiares, nas relações de consumo e de trabalho, entre outros, são exemplos de conflitos que vão parar nos tribunais, mas que podem ser resolvidos numa boa conversa entre as partes. Para se ter uma ideia, em 2019 estavam na Justiça aproximadamente 100 milhões de processos. Destes, quase 32 milhões foram julgados. A cada ano são ajuizadas, em média, 28 milhões de novas ações. Apesar do alto número de processos julgados, a balança continua sobrecarregada. Mas existe uma solução, a mediação, criada como meio de solução de conflitos. Com este instrumento, o número de processos na Justiça tem diminuído gradativamente. Para fortalecer a atividade, está sendo implementado o curso à distância de formação de conciliadores e mediadores judiciais. Com 40 horas aula e 5 módulos, o curso vai tratar diversos temas, entre eles as competências comunicacionais do mediador. Tudo 100% online. Uniformidade na formação dos profissionais, rapidez e economia para os cofres públicos, uma vez que os interessados poderão acessar as aulas onde estiverem. Mediadores qualificados, um ganho para a Justiça e para as populações. A mediação e conciliação podem ser agendadas e realizadas virtualmente. Basta telefonar ou entrar no site dos tribunais e acessar um dos Sejusques. Agora que a gente já entendeu, então, como é que funciona esse curso, quero começar já questionando, ministro, o porquê desse curso durante a pandemia, né? Da onde que veio essa ideia do curso online? Olha, na verdade, foi uma coincidência, porque o conselheiro Ávila, muitíssimo dedicado a esse empreendimento desde o início da gestão dele, e quero até fazer um reconhecimento aqui pessoalmente agora, mas na verdade não tínhamos nem imaginávamos, nem sonhávamos com a pandemia. O que nós buscávamos muito mais, era uma questão de custo operacional, tanto para os cofres públicos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, portanto, o Poder Judiciário, quanto para a pessoa que iria, ou que fará, a essa altura, que está fazendo o curso de mediador judicial. Porque ainda que você oferecesse nas capitais dos estados, ainda que oferecesse, você imagina, quem não fosse da capital teria que se deslocar 1.800 quilômetros. Em Santa Catarina, da capital até a fronteira com a Argentina, são 853 quilômetros. É muita coisa, um gasto muito grande. Então foi uma coincidência. Todavia, nesse momento, é algo absolutamente viável, porque se fosse presencial, a essa altura, esse curso estaria interrompido. Ministro, a pandemia também veio para mostrar essas possibilidades para a gente, né? A gente está tendo sessão, a gente está tendo julgamento, audiência. Então, o que a gente não imaginava antes da pandemia, o curso foi uma coincidência, mas agora veio como mais uma prova, né? De que é possível fazer esse tipo de formação à distância. Você tem toda a razão. Eu chamo mais a atenção para um outro pequeno detalhe. Esses recursos tecnológicos todos já estavam aí há um bom tempo. E é óbvio que ninguém está dizendo que essa pandemia tem qualquer aspecto positivo. É óbvio que não. Ela é absolutamente algo muito lamentável para todos nós. Agora, ela nos forçou, como você muito bem colocou, a utilizar esses instrumentos de uma maneira mais apropriada, mais adequada, mais útil, para tornar mais célere até, não só o processo, mas também os nossos relacionamentos. Tanto é que agora aqui, o Ávila está no seu lugar, eu estou no outro, você no outro, e as pessoas que estão nos ouvindo,
cada uma delas praticamente num lugar diferente, estamos todos aqui juntos, né? Então, essa tecnologia veio em boa hora para nós do judiciário ou da justiça como um todo, né? Fazermos um uso mais intenso dessa tecnologia. É verdade. Doutor Henrique, me conta um pouquinho também como é que está essa primeira turma que já começou do curso. O pessoal tem gostado, a iniciativa é legal, o feedback está sendo positivo de quem está fazendo essa formação? Olá. Olha, o feedback tem sido ótimo. Como o ministro Buzzi falou, me parece que foi muito interessante essa medida do presidente Dias Toffoli, o ministro Buzzi coordenando esse grupo que está organizando esse curso virtual, e eu tenho a honra de participar também, e o feedback tem sido o melhor possível, porque a capilaridade que isso tem é muito grande. Então, pessoas, como o ministro Buzzi mencionou, que não poderiam realizar esse curso porque se deslocariam por uma distância muito grande, estão felicíssimos, né? Isso significou uma economia muito grande para essas pessoas, e com o detalhe da qualidade desse curso ser feito centralizadamente pelo CNJ, ou seja, é uma qualidade uniforme, uma qualidade mantida para todos os tribunais e órgãos do Brasil. Isso também é uma garantia, né, que o CNJ coloca de que não terá nenhuma falha de qualidade. Nós conseguiremos, com pessoas de todo o Brasil, estar cada vez mais aprimorando esse curso. Doutor Henrique, uma dúvida. Quanto tempo, né, de duração desse curso e quem que pode fazer? A gente deve ter outras edições aí mais para frente, né? Quem que pode fazer o curso? Olha, em princípio, todos aqueles que desejarem fazer. É claro que há pessoas que podem fazer o curso e que depois não estarão habilitadas a serem mediadoras judiciais, né? Por exemplo, a gente tem, felizmente, muito magistrado querendo fazer, o que é ótimo para a política de mediação e conciliação, os magistrados cada vez mais se capacitando e compreendendo essas técnicas de mediação e conciliação. Entretanto, como sabemos, né, pela lei de mediação e pelo Código de Processo Civil, o magistrado não está autorizado a fazer a mediação. Mas nada impede, muito pelo contrário, é muito positivo que ele se interesse, se engaje nisso, porque nos processos em que ele vir a possibilidade da mediação, ele encaminha para a mediação, né, com aquele conhecimento técnico que ele já tem. Então, quem puder fazer, todos podem fazer, os funcionários dos tribunais, os servidores da justiça, o CNJ esses dias permitiu, ano passado, na verdade, que os titulares de cartório possam fazer a mediação. Os cartórios extrajudiciais também têm uma capilaridade muito interessante, né, em todo o território nacional, ou seja, todo mundo, os advogados, que não precisa ter formação jurídica, né, ministro Buzzi? Pode ser uma pessoa, às vezes uma mediação que envolve uma matéria técnica de engenharia, por exemplo. É muito positivo que o mediador seja um engenheiro, ou seja, são muitas as possibilidades. Que bacana. Ministro, me conta um pouquinho aqui no dia a dia, né? O doutor Henrique acabou de falar aqui, essa questão da mediação. Ela é cabível em vários momentos, né? Na sua carreira, você lembra também de algumas ações, enfim, a gente não precisa citar aqui questões específicas, mas que a mediação poderia ter feito efeito e ter tido efeito e não precisar, por exemplo, ir para uma questão de briga na justiça, né? Dessa demora. Como é que o senhor enxerga aí a mediação? Olha, eu queria, não fazendo um adendo, claro que não, mas só para concluindo aquele assunto que o ministro Ávila agora estava tocando, tivemos a adesão nos últimos dias agora da OAB em âmbito nacional, não é? Estamos fazendo um convênio, inclusive quem está capitaneando esse convênio é o conselheiro Ávila, junto à OAB. Isso é uma relativa novidade e muito boa, porque agora nós teremos, né, quem recebe pela primeira vez e quem recebe inicialmente a pessoa que vem à procura de justiça ou à procura de amparo. Quem ela vai procurar primeiro? O juiz? Ela vai procurar um médico? Ela vai procurar um padre? Claro que não, ela vai procurar primeiro o advogado. Então, eu estava até manifestando para o Ávila agora a preocupação nossa de que com essa pandemia
nós teremos, olha, Deus queira que eu esteja equivocado, mas nós teremos milhões de ações novas ingressando na justiça, além dos milhões que sempre entram, né? Então, eu creio que é um belo passo, é uma coisa muito positiva a adesão em âmbito nacional da OAB. Muito bom. Bem, quanto à sua indagação, eu leciono há muitos anos já, sou professor também há muitos anos, e eu cito um exemplo que realmente aconteceu, só não vou citar nomes, como você mesma pediu, né, mas aconteceu comigo e algo, um processo que já estava tramitando há uns 12, 13 anos na Justiça, envolvendo uma demarcatória de limites territoriais parcial, uma demarcatória parcial com 5 famílias. Era um travessão, como a gente fala, em que tinha dúvida de onde passava o travessão, então tinha o fundo da propriedade rural, propriedades grandes, e mais ou menos 5 famílias, elas se degladiando há 12 anos no fórum. E eu cheguei na comarca, recém-chegado, fazia uma semana que estava numa comarca, lá no interiorzão, e chamei os advogados para conversar, para tirar uma dúvida que eu tinha sobre um aspecto do processo. E eu senti, pela conversa que tive com os advogados, eu senti que ali dava de fazer uma composição. E aí eu chamei as famílias, os casais no fórum. E nós, em questão de 4 horas e meia, 5 horas, levamos uma tarde inteira, das 13 horas até as 18, 19 horas, e resolvemos, naquela tarde, um processo que já durava 12 anos e que iria durar muito mais tempo. Em primeiro grau estava há 12 anos. Né? E resolvemos, saímos com um acordo homologado, as partes saíram de dentro do fórum, sabe para onde elas foram? Eu cito isso, e não é brincadeira, não, é verdade. Elas saíram de dentro do fórum, eram adversárias, não digo inimigas, mas adversárias. Saíram de dentro do fórum e foram para a gente chamava no interior bodegão, ou seja, um barzão que tinha ali na esquina, com as mulheres junto, com as esposas junto, tomar cerveja. Comemorar o acordo. Confraternizar. Eles queriam voltar a ser amigos. Eles precisam, na região rural, um colono, um agricultor precisa do outro. São parceiros em tantas dificuldades, em tantas agruras, né? Então você vê que é um exemplo belíssimo que eu guardo comigo. Um belíssimo exemplo. Que bom. Obrigada por dividir aqui com a gente. Conselheiro, acho que você queria complementar alguma questão aqui do ministro. Pode seguir. Isso, o ministro chamou muito bem a atenção para esse curso que nós estamos desenvolvendo junto à Escola Nacional dos Advogados. E eu queria só destacar que é muito interessante porque o advogado ele precisa estar na página da mediação e da conciliação, seja como o advogado das partes que vai propor a mediação, né, e que vai advogar para as partes dentro da mediação, como também como mediador, né? Quer dizer, é um campo também muito novo para o advogado, né? É mais algo que o advogado pode, dentro da sua expertise, desenvolver. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, muito bem lembrado pelo ministro. Tá certo. Conselheiro, como é que são dadas essas aulas, né? A gente falou que é um curso online, como é que as técnicas são passadas? Eu vi que tem uma questão de competências comunicacionais, que eu achei super legal, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa didática do curso. Olha, o ministro Buzzi é um grande especialista. O ministro Buzzi é um dos magistrados no Brasil que fez o curso, né? Aliás, o ministro Buzzi tem aí a contribuição que ele tem por essa política vem de longa data, né? Também aqui vai o meu cumprimento. Mas o curso ele é dividido pela parte teórica, né? Ele tem a parte teórica, é feito com tutoria, quer dizer, os tutores vão controlando essa atividade, e depois ele tem a parte prática, que é uma exigência do STJ, está lá na resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que exige que para que o mediador esteja efetivamente habilitado a fazer a mediação judicial, e no CNJ são, para nossa alegria, 4.000 mediadores cadastrados e 4.000 conciliadores e 5.000 mediadores, o que é muito positivo. É preciso, para que essas pessoas exerçam esse desempenho judicialmente, é preciso um determinado número de horas de
de prática, né? E isso são os tribunais que vão fornecer a partir das audiências que são feitas e tal. Então, fundamentalmente, funciona dessa maneira. E depois do curso, né, da finalização e dessa prática, eles saem com algum certificado, daí podem atuar como mediadores e conciliadores, doutor? Exatamente, saem com certificado do Conselho Nacional de Justiça, cadastrados no Tribunal, no Conselho Nacional de Justiça, exatamente aptos a fazerem a mediação, a serem designados pelos juízes, a serem designados pelos sejus, a serem designados pelas partes a fazer qualquer tipo de mediação, inclusive, principalmente nesse caso específico, a judicial. Tá ótimo. Ministro, o senhor que é fã aí da mediação e da conciliação, explica para o nosso telespectador quais casos, né, que a gente pode solucionar com essa técnica. Olha, com o advento da Lei 13.140, houve uma grande modificação nisso de nós identificarmos quais casos, porque até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, era absolutamente vedado, era proibido que esses casos de composição envolvessem também o Estado, ou seja, a União, os Estados confederados, os municípios e os entes públicos. E agora não, com a 13.140 nós podemos até fazer composição com entes públicos, algo que era vedado praticamente até algum pouco tempo atrás. Bem, mas todo e qualquer direito disponível ou todo e qualquer direito passível de transação, ainda que indisponível, mas possível de se fazer a transação, admite a composição. Então, nós temos aí uma gama de direitos, desde a justiça do trabalho, a justiça civil, a família, com problemas com entes públicos, nós podemos levar para a mediação vários tipos de conflitos. Eu vou exagerar, quase todos os tipos de conflito nós podemos trazer para a mediação. Por quê? Porque, a grosso modo, falando assim, nós temos, caso seja exitosa a possibilidade, a proposta de composição de acordo, nós temos duas grandes linhas finais, dois grandes terminais. Um é a mera redação de um acordo. Assino aquele acordo, está feita a composição. Ponto 1. Mas o outro é mais especial ainda. Ponto 2. Também pegamos um instrumento particular, um documento, fazemos ali, lavramos ali o acordo e levamos, ao invés de guardar, que já é uma bela coisa, está feito o acordo. Mas nós podemos levar, nessa segunda hipótese, esse acordo para um juiz de direito homologar, confirmar o acordo. E aí esse acordo, ele ganha sozinho um aspecto diferente, uma força diferente. Ele ganha a força de sentença judicial, título executivo judicial. E no caso de descumprimento, nós teremos uma efetividade, uma prontidão muito maior para o cumprimento, para a execução desse acordo feito. Então, eu vejo que agora se alargou muito, principalmente depois da a Lei 13.140, chamada também de Lei de Mediação no Brasil, as possibilidades e as hipóteses de composição se alargaram muito. E, mais uma vez, eu vejo agora como os operadores do direito, destacadamente os advogados, foram muito empoderados com essa Lei 13.140. Eles realmente foram muito empoderados. Eles poderão buscar a solução no seu próprio gabinete, na sua própria banca de advocacia, construir algo que, num tempo muitíssimo mais breve do que uma demanda judicial, consiga resolver o conflito entre os seus clientes. E caso não haja acordo, né, para você aí de casa que está se perguntando, e se o acordo não for feito, doutor Ávila, qual que é o próximo passo, né? Não deu a mediação, não deu a conciliação, e aí? Se o acordo não foi feito, a ideia é exatamente que o judiciário está sempre pronto, sempre colocado a solucionar o conflito entre as partes, né? É muito importante dizer para quem está nos ouvindo que o judiciário funciona e sempre funcionará dentro da inafastabilidade da jurisdição, um serviço essencial, e o juiz está sempre lá para solucionar os conflitos entre as partes. O que a política judiciária, a política da mediação e conciliação propõe é que antes esses debates passem pelo crivo da mediação
e da conciliação, porque como o ministro Buzzi, o exemplo muito interessante do ministro Buzzi nos conta, muitas vezes essa é uma solução mais adequada para aquele conflito específico. Mas é importante dizer sempre que, se não houver acordo, se não houver mediação e conciliação, o juiz estará lá apto a apresentar a solução judicial para aquele caso, a solução que substituirá, então, a vontade das partes. Perfeito. Ministro, recentemente, o senhor deu uma declaração falando que a justiça já estava praticamente inviabilizada. Qual que é o tamanho desse desafio? A gente está falando aqui sobre a questão também da sobrecarga. Explica para a gente melhor. Pois é, olha, essa é uma pergunta que eu gosto de responder, sabe? Por quê? Porque, primeiro, quero dizer assim, eu sei que isso, a primeira afirmação minha não tem muito a ver com a pergunta, mas é uma deixa, né? Comprovadamente, o conselheiro Henrique Ávila disponibiliza, se for o caso, esses dados, estatisticamente, em termos de números, em termos de boletins oficiais, não são números que eu gosto, né? Ou que eu deixo de gostar. Mas, estatisticamente, o juiz brasileiro é o número 1 do mundo, é o que mais produz no mundo inteiro, em termos de volume de decisões e de sentenças. É o primeiro lugar, primeiro colocado. Mas, infelizmente, isso não é proporcional à rapidez. A justiça continua morosa, continua lenta. Então, nós estamos em limites, sempre estivemos. Há muitos anos nós estamos no limite. E o próprio judiciário, né, procura soluções. Então, isso também é interessante que fique registrado para a pessoa que está nos ouvindo, né? Para quem faz um acompanhamento histórico, né, a própria criação do Conselho Nacional de Justiça, porque o CNJ é um órgão do judiciário, ele nos pertence, é o segundo órgão na hierarquia do Poder Judiciário. Então, a própria criação do CNJ é uma preocupação em distribuir melhor a justiça, em dar mais efetividade, em fazer um controle mais apurado de todos os dados relativos à justiça. Ponto 1. Ponto 2. Nos últimos 30 anos, 40 anos, quantos fóruns novos nós não abrimos, quantas comarcas novas não foram inauguradas, a gente chama de vara, quantas unidades judiciais novas na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, que é a mais capilarizada, na Justiça Eleitoral. Então, é óbvio que merecemos críticas, claro que sim. Qual é a instituição? Qual é a entidade que não é passível de crítica? Sim. Mas também temos que fazer um olhar, uma reflexão sobre as conquistas que foram feitas nos últimos 30, 40 anos. Importantes. A criação de novas comarcas. Há algum tempo atrás, não é há 100 anos atrás, não é há 80 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Em alguns estados, para você encontrar um fórum, você tinha que andar 200, 300 quilômetros. Isso ainda hoje existe, mas hoje é exceção. E naqueles estados em que realmente o relevo é ainda preponderantemente de florestas que nós queremos manter, inclusive. Deus o livre, ninguém vai, né, instalar centros urbanos em todo o território nacional. Então, diante dessa nossa nova realidade, nós tivemos grandes conquistas, grandes aperfeiçoamentos, e eu acho que isso sim é aproximar a justiça concretamente, aquilo que Mauro Capelletti falava, né, que é dar efetividade à justiça, não destruindo o sistema que está aí, mas modificando, aparelhando, né, que é o que está sendo feito. E, para concluir, eu digo assim, com a terceira onda renovatória do processo, de Mauro Capelletti, que é a desconstrução, não é a destruição, é a desconstrução do processo, nós trouxemos para dentro da própria ação judicial uma autonomia muito maior para o advogado, muito maior para as partes que estão conflitando. Elas podem modificar até o próprio procedimento da ação judicial. Então, agora nós temos aí uma grande possibilidade de construir de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, muito mais barata até, a conciliação, a mediação e resolver muitos conflitos.
Tá certo, obrigada pela explicação, ministro. Doutora Ávila, mais uma dúvida. Agora, nesse período de pandemia, né? Essas mediações ou conciliações, elas estão sendo feitas por videoconferência, né? Mesmo à distância, ou não? Como é que funciona nesse período que a gente está em isolamento social? Olha, esse período de isolamento social tem sido um desafio para a Justiça de uma maneira geral, né? A Justiça tem tentado se adaptar a isso, felizmente tem conseguido ótimos resultados, tem feito sessões de julgamento telepresenciais, o STJ tem feito muitas coisas, Mariana, os tribunais por todo o Brasil têm feito sessões, tem, na medida das possibilidades, feito as audiências e também a mediação e a conciliação têm sido feitas de maneira online. Né? Agora, uma lei nova modificou esse mês a Lei 9.099 dos juizados especiais, e os juizados especiais, a gente tem notado, têm dado conta de cumprir essa lei. Em Roraima e no Amapá, por exemplo, eu tive notícias de juízes que têm feito audiências por WhatsApp, né, dentro da possibilidade das partes, porque isso é muito importante também. A gente precisa ver, né, a possibilidade econômica das partes, de tecnologia dos advogados das partes. Então, entre esses outros, né, Skype, nós estamos falando aqui pelo Skype, poderíamos citar também outros inúmeros programas que estão sendo utilizados de maneira muito proveitosa pelos tribunais para suprir essas necessidades e fazer essas audiências e como nós chamamos telepresenciais, né? Aqueles atos que seriam regularmente realizados de maneira presencial, mas o novo normal nos impõe que seja feito de maneira virtual. Né? É verdade, esse novo normal aí, acho que veio para ficar, viu? Senhores, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Conselheiro Ávila, muito obrigada. Eu que agradeço, olha, é um prazer muito grande estar com vocês aqui na TV Justiça, Mariana e a todos aí da TV Justiça, sempre simpáticos conosco, estamos sempre à disposição. Ministro Buzzi, muito obrigada também pelo seu tempo e pelas explicações aqui para a gente. Imagina, eu também agradeço a oportunidade e parabenizo, porque realmente a TV Justiça está cumprindo muitíssimo bem a sua finalidade, que é levar comunicação, levar esclarecimento sobre o funcionamento, não só do Poder Judiciário, mas da Justiça como um todo. Vocês estão de parabéns. Muitíssimo obrigado. Tá certo, a justiça não para, né? Bom, a gente chega ao fim, então, de mais um CNJ especial coronavírus. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora e até a próxima. Tchau, tchau.